Olá pessoal, bom dia, na paz de Jesus, na paz do Rei e Soberano Eterno Jesus. Vou fazer uma oração para darmos início a este estudo. O estudo de hoje vai ser depois da morte, para onde é que vai a alma? Ou seja, vai ser um estudo sobre o que é a alma. Se vale a pena rezarmos pelos vivos, pelos mortos, tirar estas ilações, ok? Querido amado Pai, obrigado por mais um dia de paz e de tranquilidade. Obrigado por mais um dia maravilhoso. Pai do céu, dá-nos o Teu Espírito Santo para nos dar entendimento para percebermos as palavras que aqui vão ser reveladas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Pois é, meus queridos e grandes amigos, depois da morte, para onde vai a alma? Em 1 João, capítulo 5, versículo 11, diz o seguinte: E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz o seguinte: E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Portanto, qual é a grande promessa que Jesus nos deu? É a vida eterna, é a grande alegria perpétua. Nós podemos viver 60, 80, 90 anos, mas nada vai preencher a alegria perpétua que a vida eterna nos pode dar. Portanto, há uma grande diferença, não é? Ok? Em 1 João 6,37, capítulo 6,37, diz o seguinte: Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Porquanto esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uns versículos para ficarmos elucidados em relação a esse aspecto da vida eterna. Em João, capítulo 6, versículo 44, diz o seguinte: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João, capítulo 6, versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está claro? É Jesus que nos dá a vida eterna. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, temos: Não queremos, porém, irmãos, que o apóstolo Paulo fala aqui o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os outros, que não têm esperança. Porque se crermos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precedermos os que já dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, à voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, que é a continuação, depois diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, estamos aqui a falar da segunda vinda de Cristo. Jesus já veio uma vez a expor o plano de redenção, Ele morreu por nós, e através dele
da expiação, não é? Através da sua imitação, através do seu caminho, poderemos ser salvos. E como é que vamos ser salvos? Quando Jesus vier a segunda vez, os salvos vivos juntar-se-ão com a primeira ressurreição, que tem a ver com os que dormiram, ou os que morreram em Cristo. Então, os que morreram em Cristo são ressuscitados na primeira ressurreição, juntam-se com os salvos que estão vivos e serão arrebatados para o céu. Portanto, o processo de salvação vai ser esse, o momento. Em 1 Tessalonicenses, versículo 18, diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No capítulo 4, portanto, de Tessalonicenses. Exatamente. No livro de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ok? Estamos completamente elucidados que acerca da segunda vinda de Cristo e do momento da salvação, ok? E da primeira ressurreição. Agora vamos ver o que é a alma, se vale a pena rezarmos pelos mortos, pelos vivos. Vamos entrar no tema propriamente dito. Mas tudo isto tem uma finalização, um objetivo, que é obtermos a salvação. Para isso é que estamos a estudar estas coisas. Ok? Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Em Salmos 146, versículo 4, diz o seguinte: sai o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Ok? Está aqui a dizer que os mortos não sentem coisa nenhuma, não vale a pena rezarmos pelos mortos, orarmos pelos mortos, para que os anjos intercedam por eles. Porque eles não sentem coisa alguma. Isto suscita que devemos valorizar as pessoas que estão vivas. Devemos orar pelas pessoas que estão vivas, devemos nos preocupar pelas pessoas que estão vivas. Não é que não possamos recordar-nos dos nossos entes queridos que já faleceram. Não é isso, mas tem que haver um equilíbrio e tem que haver uma noção de que devemos amar e nos focar nas pessoas que estão vivas. E, sobretudo, elucidar da possibilidade dessa pessoa que nos circunda, elucidá-la de que poderemos ser salvos. E é a nossa responsabilidade tentarmos angariar essa alma para a salvação, para Jesus. Agora, vamos ver o que é a alma. Estamos aqui a falar disto tudo, mas o que é a alma? Então vamos ver aqui em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vamos ver, com base bíblica, no que está escrito, o que é a alma. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe as narinas com o fogo da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Portanto, então o que é a alma? A alma é o corpo mais o Espírito Santo, que está aqui mencionado, que é o fogo da vida. Este fogo da vida é o Espírito Santo.
Então, a alma, nós somos uma alma, fazendo uma analogia de uma lâmpada elétrica. A alma é a luz da lâmpada. A eletricidade é o Espírito Santo. O corpo é a lâmpada. Ok? Se não houver espírito, se não houver eletricidade a passar pela lâmpada, não há luz. Ok? Nós, quando morremos, o espírito sai, como vem aqui em Salmos 146, sai o espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Ou seja, a alma desaparece porque o espírito sai. Não vale a pena rezarmos pelos mortos, porque eles não ouvem, nem pensam, nem sentem. Ok? Em Eclesiastes, capítulo 12, 1 a 7, diz o seguinte: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olhem pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar as vozes das aves e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela graça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despadece o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Ok? O espírito vem, é Deus que nos dá, mas depois ele é devolvido para Deus. Em Atos, capítulo 7, versículo 59, fala da morte de Estevão. Apedrejavam, pois, a Estevão, que, orando ele, dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ok? Em Mateus 27, versículo 50, diz o seguinte: de novo, bradou Jesus com grande voz e entregou o espírito. Em Lucas, capítulo 8, versículos 52 a 55, diz o seguinte: e todos choravam e pranteavam. Ele, porém, disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Então ele, tomando-lhe a mão, exclamou: menina, levanta-te. E o seu espírito voltou, ou seja, voltou a ser uma alma vivente. Porque o espírito voltou ao corpo, que em Gênesis é o barro, o pó da terra. E ela se levantou imediatamente, e Jesus mandou que se lhe desse de comer. Portanto, a alma é imortal? Claro que não. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, diz o seguinte: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não vale a pena rezarmos pelos mortos, orarmos. Já não existe mais alma nesse momento. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Em Salmos, capítulo 6, versículo 4 a 5, diz o seguinte: volta-te, Senhor,
livra a minha alma, salva-me por tua misericórdia. Pois na morte não há lembrança de ti. No céu, quem te louvará? Em Salmos, capítulo 16, versículo 10, temos o seguinte: Pois não deixarás a minha alma no céu, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Em Salmos, capítulo 49, versículo 15, temos o seguinte: Mas Deus remirá a minha alma do poder do céu, pois me receberá. Salmos 56, versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livraste também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz da vida? Salmos, capítulo 66, versículo 9. Aos que sustenta com vida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Salmos 55, versículo 18. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Isto é acerca do rei Davi. Salmos, capítulo 78, versículo 50. Preparou caminho à sua ira, não poupou as suas almas da morte, mas entregou à pestilência as suas vidas. Salmos 86, versículo 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15 e 16, vem o seguinte: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Em Salmos, capítulo 88, versículo 10 a 12, diz o seguinte: Mostrarás tu maravilhas aos mortos, ou os mortos se levantarão e te louvarão? Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Em Salmos 115, versículo 17, temos o seguinte: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que deixem ao silêncio. Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, Deus abomina os adivinhadores, a bruxaria e necromancia. Isso é abominável a Deus, porque isso não existe. Em Levítico capítulo 20, versículo 26, podemos ler o seguinte: quando alguém se virá para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e os extirparei do meio do seu povo. Em Levítico capítulo 20, versículo 27, diz o seguinte: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados, seu sangue será sobre eles. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 a 14, podemos ler o seguinte: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos,
pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Isto é um assunto, para mim, de veras importante, porque dá-nos a elucidação que devemos dar ênfase aos vivos, amar os vivos, cuidar deles, interessar-nos pelas pessoas que estão vivas, vivermos o Evangelho, dando o testemunho, orando e estudando a Palavra de Deus. Muito obrigado por darem esta atenção. Subscrevam no meu canal do YouTube. Deem um like, sim ou que gostaram ou não, porque isso é bom para o crescimento do meu canal. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.